eu escrevi um artigo que o título era A vida sexual do Gugu não interessa a ninguém. E antes da morte do saudoso Augusto Liberato, você teve uma história com ele, né? Você teve um encontro ali rápido, uma entrevista. Muitíssimo rápido. No Teleton, né? Foi. E aí, como que foi? O Gugu foi solícito? Como que era o Gugu, assim? Eu falo que eu não fui amigo do Gugu por falta de oportunidade. Nós não conhecemos a tempo, eu costumo dizer. Porque ali, comigo, ele foi extremamente gentil. Eu digo comigo porque eu era a única pessoa que estava representando uma emissora de TV naquele momento, porque eu tinha outros colegas que estavam da internet ali também, querendo uma palavrinha dele. Eu havia vindo para o SBT, trabalhava em Araçatuba, para fazer a cobertura do Teleton. E eu acho que tinha sido a primeira vez que eu tinha vindo fazer o Teleton. Eu já estava ali maravilhado com o cenário ali, com a ideia de fazer essa matéria, né, essa sequência de reportagens. E aquele ano do Teleton, que agora eu não vou lembrar qual era o ano, mas era o ano que marcava o retorno do Gugu ao SBT depois que ele havia ido para a Record e saído da Record, né? Mas o retorno, assim, não como contratado, o retorno dele. Depois que saiu da Record, voltou para o SBT. Então, aquele era a primeira oportunidade dele na emissora. E eu me lembro que estava todo mundo querendo, né, uma palavra com os famosos e tudo mais, e eu vi o Gugu chegando, saindo do carro. E eu estava com o microfone do SBT. E eu me lembro que eu corri assim, eu subi num degrau que tinha assim, e eu gritei, Gugu, Gugu, e mostrei o microfone assim, ó. Ele viu que era do SBT. Ao invés dele entrar, ele foi até onde eu estava. E onde eu estava, aí juntaram outros colegas que estavam ali fazendo cobertura, acho que para portais, enfim. Eu acho que era a galera de internet, não tinha ninguém de TV. E eu me lembro que eu perguntei exatamente isso pro Gugu, como é que estava sendo esse retorno dele ao SBT depois de tanto tempo. Porque a casa dele sempre foi o SBT, né? Sim. E ele respondendo, olhando nos meus olhos. Foram alguns segundos que eu tive com esse contato, dele me olhando assim. Eu fiz uma pergunta que ele respondeu diretamente a mim. Eu tenho até esse trecho, eu postei no Instagram. Porque na verdade é a lembrança que eu tenho dele, de tê-lo visto pessoalmente. E eu saí de lá falando, gente, que cara legal, né? Que cara simpático. Eu gritei o nome dele, eu poderia ter passado reto, porque eu estava relativamente longe dele, mas ele foi até onde eu estava. E respondeu as minhas questões e as dos demais colegas também. É boa a sensação do seu ídolo ser um cara legal, né? Exatamente. É um alívio, na verdade, né? É um difícil, alívio, né? Quando você gosta muito de alguém, admira alguém, a pessoa te desmerece, ou sei lá, não dá muita atenção, né? Enfim, mas não era o caso do Gugu. E eu nunca conheci ninguém. E aí, trabalhei depois por muitos anos na Record, com cinegrafistas que trabalharam com ele, amigos meus que foram amigos, que tiveram o privilégio da amizade. Eu nunca vi ninguém falando mal do Gugu. É por isso que eu me incomodei tanto quando começaram a revirar na vida íntima dele, revirar a história, aquela coisa toda. Eu me incomodei. Eu até escrevi, na época eu tinha uma coluna no R7, eu escrevi um artigo que o título era A vida sexual do Gugu não interessa a ninguém. Era alguma coisa assim o título. Por que eu tô falando isso? Porque o que o Gugu nos ofereceu foi o talento dele. Não foi a vida pessoal dele. A vida pessoal a gente oferece para quem a gente quer. Exatamente. Então não é porque o cara é famoso, tem uma vida pública, que toda a vida dele é pública. Eu acho que a vida é pública até onde nós permitimos que ela seja. Eu achei uma covardia revirarem a memória e a história dele em assuntos que ele nunca quis tocar, por N razões, e que nós não estamos aqui para julgar. Dele, né? Direito dele, e ninguém tem nada a ver com nada. Então eu fiquei muito incomodado com isso. Eu também, acho que para quem ama a televisão, independente de quem seja, né? Vocês não vão conseguir estragar o legado que o Gugu deixou pra televisão. Vocês não vão conseguir, por mais que eles tentem, não viu? Vai. Tem uma galera que tá tentando muito, mas não vai conseguir, porque a gente vai sempre lembrar daquela imagem do Gugu com Van Damme, com a Gretchen, aquela alegria que ele trazia aos domingos, depois ali na Record também. Por mais que tentem, não vão conseguir. Né? E eu não tive, assim, né, amizade, relação com ele, mas eu fico também com o relato de pessoas que tiveram essa oportunidade, com quem eu convivi. E essas pessoas sempre me falaram que o Gugu era um cara extremamente generoso. Então eu acredito nessas pessoas. Porque pessoas que trabalhavam ali diretamente, ele sempre foi muito reservado, tímido. Sim. Mas nunca foi uma pessoa grosseira, nunca foi uma pessoa que desmereceu esses colegas. Então eu fico com esses relatos e com as memórias positivas que a gente tem dele na TV.
É isso aí. Gugu faz muita falta na televisão.